Até quando a Terra vai escapar do impacto de um asteroide assassino? A gente sabe o quanto essas rochas espaciais são perigosas, mas às vezes a gente esquece disso. Pergunta: até quando a Terra vai escapar do impacto de um asteroide assassino? Já está provado. Há 65 milhões de anos, um gigantesco asteroide atingiu a Terra e exterminou 70% da vida em nosso planeta. E todos os cientistas concordam, há praticamente uma unanimidade. Vai acontecer de novo. De qualquer maneira, nossa atmosfera ainda é nosso escudo. Mas até quando? Até quando eu farei vídeos falando sobre esse tema? Até que não exista mais risco nenhum para a raça humana. Mas, infelizmente, esse risco não deixará de existir. Infelizmente, esse dia nunca chegará. Sim, chegará o dia que a Terra será atingida. A grande questão dos cientistas de todas as agências espaciais é saber como e quando. Conversa para boi dormir? Não. Teoria da conspiração? Não. Se trata de uma realidade que deixa marcas, cicatrizes espaciais. Exemplo: a nossa Lua, esse nosso satélite natural e suas crateras. Crateras que contam uma história. A história de um bombardeio de asteroides há bilhões de anos. Outro exemplo: planeta Marte, o planeta vermelho e suas várias marcas de impacto. E um exemplo mais perto de nós no tempo: Júpiter. Em 1994, o planeta Júpiter foi atingido de forma intensa por um enorme cometa. Pergunta: será que não existe alguma coisa boa nos asteroides, algo positivo nessas rochas? Talvez sim. Se um asteroide pode destruir a raça humana, um asteroide provavelmente foi uma cegonha que trouxe a vida para a Terra. Apesar dessa metáfora da cegonha, não é historinha de criança. É uma teoria muito forte entre cientistas, especialmente entre geólogos. Há bilhões de anos, na formação da Terra, um gigantesco asteroide teria se chocado com a Terra. Em poucas palavras, essa gigantesca rocha espacial que se chocou com a Terra há bilhões de anos teria trazido elementos de vida, elementos primários para formar a vida aqui na Terra. Pergunta: será que não somos nós, humanos, os chamados extraterrestres? Será que a vida na Terra não teria vindo de Marte? Vindo a bordo de um asteroide? Isso não é apenas uma teoria. Os cientistas estão pesquisando meteoritos que vieram do planeta Marte e caíram aqui na Terra. Eles estão analisando minuciosamente os elementos desses meteoritos. Tudo vai depender de um conceito, ou melhor, de uma simples palavra: vida. Como professor universitário, eu devo confessar, é um conceito, uma palavra difícil de definir. Em sala de aula, por exemplo, quando vou debater com meus alunos sobre o tema aborto, cada um vai colocando a sua própria definição do que é vida. E é claro, a religião ou algumas religiões vão influenciando de certa forma as opiniões. Vida é um conceito que às vezes escorrega de nossas mãos. A gente não consegue definir claramente. Exemplos: podemos dizer, e a grande maioria diz, que um embrião é uma vida, que uma pessoa adulta, evidentemente, é uma vida, mas também falamos que um cachorro é uma vida. Sofremos quando vemos um cachorro sendo atropelado, morrendo. Quem cria animais sabe disso. Agora eu vou um pouco mais além. Uma flor ou um tomate é uma vida? Mais lenha no nosso papo. Uma bactéria é vida? A princípio parece perguntas meio tolas, meio bobas, mas não é. Sempre vai depender do ponto de vista de cada um, da concepção do que seja vida. Mas por que eu estou fazendo essa breve introdução? Porque estamos perto de descobrir vida fora da Terra. Astrônomos e astrofísicos já afirmam a probabilidade. Eles afirmam que nos próximos 10 ou 20 anos já teremos essa descoberta. Descobrir vida alienígena é um dos principais objetivos dos cientistas das agências espaciais. Mas surge uma questão: o que é vida para um cientista da NASA, por exemplo? Pela primeira vez na história, especialmente na história da ciência, um objeto feito pelo homem consegue pousar num cometa. Só para quem não sabe, a ESA, a Agência Espacial Europeia, enviou a sonda Rosetta em direção ao cometa
67P. E o que aconteceu? Quando a sonda Rosetta se aproximou do cometa, foi liberado um módulo robótico chamado Philae ou Philae. Observação: esses nomes que os cientistas deram à sonda têm origem na história do Egito. Continuando, acontece que alguma coisa acabou não dando certo e o módulo robótico Philae morreu. Mas como assim morreu? Assim que o módulo robótico tocou no solo do cometa 67P, ele saltitou, saiu pulando e caiu no lugar errado. Com isso, a bateria acabou. Mas a sonda Rosetta continua em órbita do cometa 67P e continua enviando informações para a ESA. Eis o ponto-chave. A partir dessas informações do cometa 67P, os cientistas chegaram à seguinte conclusão: o cometa 67P possui elementos importantes para a formação da vida. Vida alienígena, mas nesse caso, vida microbiana. Pergunta: qual a importância se isso de fato vir a acontecer? Para os cientistas, isso revelaria muita coisa sobre a origem da vida. Origem da vida em nosso sistema solar. Sistema solar que se formou há mais de 4 bilhões de anos. Vale lembrar, a simples descoberta de uma bactéria seria uma revolução científica. A gente não pode negar um fato: a exploração espacial tem avançado bastante. O telescópio Hubble, por exemplo, tem sido fundamental. O Hubble tem sido o grande olho dos cientistas da NASA. Outro exemplo: as sondas espaciais já descobriram a presença de água em várias luas. Até a nossa Lua tem água no seu interior. Vale lembrar mais um ponto: a descoberta de elementos de vida no cometa 67P reforça a teoria de que a vida, a nossa vida, teria tido origem no espaço. Já está provado que não apenas os cometas possuem esses elementos. Os perigosos asteroides também possuem água. Essas rochas espaciais responsáveis pela vida e pela morte. Segundo os cientistas, durante a sua formação, os asteroides impactaram a Terra. Desse modo, teriam plantado em nosso planeta a água e outros elementos bioquímicos da vida, de todo tipo de vida que habita na Terra. E a Lua? A Lua teria surgido a partir de um impacto de um gigantesco corpo celeste, talvez um planeta, impactando com a Terra. Milhares de fragmentos foram lançados no espaço, se acumulando, se juntando e formaram a nossa Lua. Mas tudo isso há cerca de bilhões de anos. Uma coisa parece certa: a ciência está bastante avançada. Para você ter uma ideia do avanço da exploração espacial, projetos para colonizar Marte deixou de ser uma ficção. Sondas e módulos robóticos estão preparando o caminho. Mas o que dizer em especial sobre a sonda Rosetta e suas descobertas? Meu ponto de vista: o objetivo principal não seria apenas estudar a origem do sistema solar. A descoberta de vida é um projeto de extrema relevância. Mas por outro lado, também podemos pensar numa hipótese: pousar uma sonda num cometa não seria um teste? Já não seria um ensaio para evitar que futuramente um possível cometa ou asteroide venha em rota de colisão com a Terra? Independente do seu tamanho, da sua massa, praticamente todo asteroide é perigoso. E é claro, quando eu digo perigoso, é quando o asteroide consegue atravessar a nossa atmosfera. Pergunta: o que veremos primeiro? A descoberta de vida fora da Terra ou o perigoso asteroide Apophis? De qualquer forma, é da vida que falamos. Minha interpretação: falei sobre o impacto de asteroides, inclusive em outros vídeos. Mas qual seria o impacto sobre nós, sobre nossa mentalidade, se vida fora da Terra for descoberta? Quer seja vida microbiana ou vida alienígena inteligente. Seja o que for, a raça humana sofrerá um impacto. E aqui eu estou me referindo a um impacto psicológico, a um impacto cultural. As culturas, as religiões, as sociedades em geral terão que repensar. Coloco aqui uma possibilidade: nossa origem, a origem da raça humana, seria marciana. Nós teríamos vindo de Marte ou mesmo de outros planetas via asteroide. Asteroides, rochas que viajam pelo espaço numa velocidade inacreditável. Minha opinião. Opinião a partir de interpretações pessoais. O planeta Terra é um alvo a ser atingido. A questão é simplesmente quando. A gente sabe que no início da sua formação, a Terra foi duramente castigada. Castigada por intensos, imensos corpos celestes.
Mas o relógio do juízo final não parou. A raça humana terá o seu fim. Tudo no universo morre e renasce. O próprio Sol, o nosso Sol, tem um tempo de vida. O que fazer então? Contra as leis da natureza? Nada. No entanto, contra a destruição feita pela mão dos homens, podemos, no mínimo, denunciar. Gritar contra esses assassinos do planeta Terra. Se um asteroide for o nosso apocalipse, que assim seja. Por outro lado, se uma guerra nuclear ou uma mudança climática for o nosso fim, isso poderá ser chamado de um suicídio praticado de grupos por grupos no poder. Em minha opinião, se por acaso houvesse o direito de uma escolha, que um asteroide cumpra o seu destino, o nosso destino, e que depois de destruída, a raça humana possa ressurgir das cinzas. Para mim, o que é mais inaceitável nisso tudo é que o próprio homem possa antecipar o nosso apocalipse. De qualquer maneira, ainda estamos no campo da interpretação. E toda interpretação, como eu sempre digo, está sujeita a erros. Por isso que eu renovo aqui mais uma vez o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.